Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Confesso que quando o pastor começou a assembleia, foi como se tivesse um iceberg dentro de mim aqui. Mas antes de começarmos, eu quero apenas perder 2 minutos aqui, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, agradecendo porque todo esse direcionamento foi dado único e exclusivamente pela boa mão de Deus. Ele que direcionou todas as coisas. E a palavra de Deus também diz em Romanos, no capítulo 13, verso 7, diz: dai a cada um que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Eu quero honrar a vida do pastor Áquila, como pastor dessa igreja. Foi alguém que caminhou esse tempo todo do meu lado, do nosso lado, sempre encorajou, sempre esteve perto, sempre puxou a orelha quando foi preciso puxar, sempre abraçou quando foi preciso abraçar. Eu quero agradecer muito a vida do Senhor. Poder ser enviado, meus irmãos, é algo que não tem preço. Essa palavra que me transformou, poder pregar a outros. Enfim, seguiremos com o nosso texto. E me perdoem, vou estar um pouco emotivo. Mas eu quero convidar vocês a refletir no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Há poucos meses, pastor Áquila vem fazendo, há algum tempo, na verdade, vem fazendo uma exposição no livro de Atos. Ele já falou desse texto. Não tenho nada a acrescentar ou mudar o que o pastor Áquila já pregou. Não, essa não é a intenção. Mas sim, a intenção é de falar de missões sobre esse texto, porque o apóstolo Paulo estava em missões aqui. E que, enquanto nós estivermos meditando nesse texto, eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, porque existem algumas aplicações para a nossa vida que nós iremos pensar nessa manhã. Atos capítulo 17, iremos ler os versos 16 a verso 34. O texto diz assim: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus. E todos os dias na praça, com eles ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos. Pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino é esse de que falas? Pois está nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Deus o fez, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. De um só, fez toda a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que busquem a Deus e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de vocês, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram.
pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Verso 34, todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e ainda com eles outros. Ó Deus, essa é a sua palavra, pedimos misericórdia, Senhor, diante dela. Pedimos que o Senhor possa iluminar os nossos corações, edificar a sua igreja, e também clamo a Ti, ó Deus, que os meus pecados não impeçam que o Senhor fale aos seus nessa manhã. Seja exaltado no nome de Jesus. Meus irmãos, aqui é um texto do maior missionário da igreja, o apóstolo Paulo, um homem que deu a sua vida em pregação do evangelho, um homem que sim cumpriu a missão, porque ele disse para Timóteo: terminei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Mas aqui nós vemos no texto que Paulo chega em Atenas, em sua segunda viagem missionária, e possivelmente estava com Lucas, mas o texto diz que ele estava com Silas e Timóteo, e eles passaram por várias regiões. Passaram pela Macedônia, passaram pela região da Ásia Menor, e passaram por algumas cidades que eram proeminentes ali naquele território, e passaram por uma cidade muito interessante chamada Troade, que nós conhecemos como Troia. Lembra da história? Homero escreveu Troia. E eles seguiram viagem até a cidade de Bereia, que teve ali um certo alvoroço, em Tessalônica também ali com um alvoroço com os judeus. Mas Paulo então precisou se retirar e isso o levou para Atenas. E Atenas, meus irmãos, não se enganem, era um lugar muito belo na antiguidade? Sim. É bonito até hoje? Sim. Porém, era um centro artístico, era um centro religioso e intelectual daquele tempo. Era a cidade de muitos grandes dos pensadores, como Péricles, Platão, Aristóteles, Sócrates. E dali, então, ali Paulo começa a olhar para toda aquela cidade. Mas olha, meus irmãos, um parênteses aqui, Atenas era o berço da filosofia, mas filosofia não é algo ruim totalmente, filosofia não é algo que podemos descartar totalmente. Por quê? Porque nós podemos lançar mão de algumas coisas. Lembra que Paulo disse em Colossenses: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição de homens, conforme os espíritos elementares desse mundo, e não de acordo com Cristo. Paulo está dizendo: olha, vocês não podem se deixar levar por esses homens. Mas Paulo também não está dizendo que todo o ensino não seja proveitoso, muito pelo contrário, Paulo lançou mão de tudo aquilo que estava ao seu alcance naquela época. E nós vamos ver aqui também duas palavrinhas que nós encontramos no Novo Testamento, que é muito importante, que veio da ideia da filosofia grega, que é a palavra theos, que aparece no Novo Testamento cerca de 1319 vezes. A palavra theos nos dá base para a palavra teologia, nos dá base para a palavra teogonia, nos dá base para tantas outras palavras, e a palavra theos no Novo Testamento, que significa Deus, que seria exatamente essa tradução no Novo Testamento, tem o mesmo peso de Adonai no Antigo Testamento. A segunda palavra que a filosofia, que os cristãos que nós vemos no Novo Testamento lança a mão, é a palavra logos. João, principalmente no Evangelho de João, nós vemos essa palavra sendo muito usada. Logos para os gregos significava a ideia perfeita, aquilo que estava no campo da perfeição,
a ideia no qual todas as coisas passaram a existir de forma perfeita, e João olha para aquilo e diz: esse é o Deus a que eu tenho que pregar para vocês. E nós vemos então que nesse momento Paulo chega ao lugar ao lugar onde ele está pregando para esses atenienses. Agora vejamos como é interessante o texto. Entremos no texto, versos 16 e 18. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Por isso, falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Meus irmãos, olha que interessante, Paulo estava em viagem missionária. Ele não estava ali para conhecer Atenas. Ele não estava ali como nós mineiros vamos para Guarapari para contemplar as belezas do mar de Guarapari ou de Piúma. Mas ele estava em missões. Não que seja proibido, meus irmãos, vocês conhecerem lugares bonitos com arquitetura muito bonita. Mas Paulo, ele olha diante de tudo aquilo, ele fica apavorado. Ele diz, olha, ele fica apavorado com toda aquela idolatria e ele diz, eu imagino Paulo dizendo dentro de si mesmo: eu preciso pregar para esse povo porque eles estão perdidos. Olha que interessante, Pausanias, que foi um geógrafo e viajante grego que viveu entre 115 e 180 depois de Cristo, diz que havia mais imagens em Atenas do que em toda a Grécia. Estima-se que naquela época havia mais de 30 mil imagens em Atenas. E Petrônio, que é um escritor romano contemporâneo de Paulo, diz que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. E Paulo fica indignado com tudo isso. Paulo, então, ele olha para todo aquele cenário que parecia belíssimo aos olhos de muitos que estavam ali, que viajavam, que passavam por ali, e ele diz: não é possível. Esse povo está totalmente perdido. E nós vemos que alguns filósofos estavam com eles, filósofos estoicos e filósofos epicureus. Os epicureus, meus irmãos, eles eram seguidores de Epicuro, um filósofo grego, que criou uma espécie de ética a partir do prazer. Ou seja, eles precisavam ter prazer acima de todas as coisas. E os estoicos, seguidores de Zeno ou Zenão, acreditavam que que a vida ideal se conformava à natureza. Eles eram meio que panteístas. Deus é tudo, tudo é Deus. Inclusive, lembram daquele filme Avatar, que tem aqueles bichos azuis enormes lá, azuis? Enfim, o filme retrata mais ou menos isso, em que toda a natureza se conectava, Deus é tudo, tudo é Deus, era mais ou menos nesse aspecto. Então, ao ouvirem as palavras de Paulo, eles se pegaram sendo confrontados com uma doutrina. Porque eles diziam que Paulo parecia ser pregador de deuses estrangeiros, deuses estranhos. Por quê? Porque na concepção deles era impossível que houvesse ressurreição de mortos. Eles eram, afinal de contas, os epicureus, afinal de contas, eles eram mais ou menos ali, flertavam um pouco com o materialismo, e os estoicos, eles tinham também uma afinidade com o politeísmo grego. Só que quando Paulo começa a pregar, a gente vê que Paulo começa a caminhar de uma certa forma dentro da cultura deles para que o evangelho pudesse fazer sentido na mente e no coração daquelas pessoas. Na concepção de muitos ali, também, a matéria era algo ruim. A carne era algo ruim, o que era bom estava no campo das ideias, e Paulo fala de um Deus que abriu mão de sua glória, que abriu mão de tudo aquilo que ele tinha na eternidade, que abriu mão do mundo espiritual e se coloca em um mundo caído, cheio de pecado, para se fazer como nós, servos, para se fazer sofredor como nós. Isso para eles era inconcebível. Mas também, olhando para o texto nos versos 19 ao 21, o texto diz, olha que interessante: então tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso.
todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar e ouvir a última novidade. Meus irmãos, Paulo é levado para o Areópago. O Areópago, em algumas traduções vai dizer colina de Hades, que era o deus da guerra na Grécia. O Areópago era o local onde as pessoas se reuniam para debater ideias, mas ao mesmo tempo era uma espécie de supremo tribunal da praça. Ali, as pessoas se reuniam, o conselho do Areópago se reunia para poder julgar as novas ideias. E também era um local, muitas vezes, também era um local de execução, porque aqueles que afrontavam muito as ideias daquele povo ou daquele misto de religiões, poderia até mesmo ser executado. E Paulo é levado para lá. Olha que, mas algo que é muito interessante, naquele lugar, eles não apenas julgavam, mas eles paravam para ouvir as pessoas nos quais eles julgavam. E no verso 21, o Lucas, que é o autor de Atos, ele dá uma nota editorial que é muito interessante, que diz, no verso 21, que todos os atenienses, como os estrangeiros que também moravam ali, não faziam outra coisa senão falar, se ocupar daquilo que estava sendo dito, daquilo que estava sendo falado. Meus irmãos, o que Paulo estava pregando estava tirando a cidade da zona de conforto. O que Paulo estava pregando estava revirando a cidade de cabeça para baixo. A pregação do evangelho é para isso, meus irmãos. Um dos primeiros sermões que eu ouvi nessa igreja, quando entrei por aqui, o pastor Áquila disse o seguinte: nós, crentes, não fomos chamados para fazer carinho na cabeça do Adão, nós fomos chamados para ser pedra no sapato de pecadores. E é isso que Paulo fez aqui, meus irmãos. Ele pregou o evangelho, causou um reboliço na cidade, todo mundo estava ligado no que Paulo estava pregando. Por isso eles levaram Paulo para o Areópago. Opa, está dizendo, olha, você está falando alguma coisa, você está falando uma coisa completamente diferente do que nós temos ensinado aqui, e agora nós queremos saber o que você vai ter que prestar conta disso. Agora a gente quer saber o porquê que você está pregando isso. Pregar o evangelho vai te levar em situações que você não gostaria de ser levado, meus irmãos. A vida de Paulo nos mostra isso. Vocês acham que Paulo gostaria de ser preso e açoitado, tomar chicotada, apanhar como ele apanhou? Você acha que se fosse deixar para Paulo escolher, ele escolheria essa vida? Muito pelo contrário. Paulo foi julgado várias vezes, foi açoitado várias vezes, e nós, pregando o evangelho, muitas vezes seremos rejeitados como Paulo foi. Mas prosseguindo ainda, versos 22 ao 29, está dizendo que Paulo ficou em pé. E aqui, ficou em pé diante do povo no meio do Areópago. E Paulo, aqui começa então o seu sermão, que na minha opinião, um sermão simples, porém direto. Pregar o evangelho nem sempre é jogar palavras ao vento. É ficar 1 hora expondo enquanto os outros têm que te ouvir de boca fechada. Nem sempre, meus irmãos. Às vezes, nós só temos 2 minutos para pregar o evangelho. E precisamos aprender a sintetizar toda a história da redenção para que as pessoas possam nos ouvir. Paulo fez isso. Nos versos 22, como eu disse, a partir do verso 22 ele se coloca a pregar e ele diz, então, cidadãos atenienses, vocês são todos incircuncisos, estão perdidos, vão para o inferno. Foi isso que Paulo falou, gente? Não. Paulo disse, olha, eu estou vendo que em tudo vocês são zelosos, são religiosos, estou vendo o objeto de culto de vocês e percebo que vocês têm uma fé ali, ó. Vocês estão tinindo na fé de vocês. Mas olha, no meio de vocês tem um altar que vocês fizeram ao Deus desconhecido, e é sobre este Deus que vocês não conhecem, eu vim apresentar para vocês. Prazer, o nome dele é Jesus Cristo. É isso que Paulo faz. Mas Paulo conhecia a cultura grega também, meus irmãos. Conhecia um certo filósofo chamado Epimênides, que há cerca de 600 anos atrás escreveu uma história que alguns dizem que é um mito, mas a gente não tem certeza disso. Epimênides, ele disse que há cerca de 600 anos antes, ali desse episódio de Paulo, uma praga muito terrível assolou toda a cidade de Atenas.
E eles começaram a sacrificar cordeiros, começaram a sacrificar ovelhas para vários e vários deuses. Por fim, acabou os deuses que eles estavam sacrificando e a praga não tinha cessado. Então, um dos homens daquela cidade disse: opa, peraí, existe um Deus que a gente não conhece, vamos sacrificar a este Deus e ele, talvez, seja ele que tenha enviado essa praga e ele faça cessar essa praga. E o mito de Epimênides diz que isso aconteceu. Quando eles sacrificaram ao Deus desconhecido, a praga cessou. Então eles erigiram um altar a todos aqueles deuses. Paulo conhecia Epimênides. Paulo conhecia tanto que ele citou Epimênides em Tito, no capítulo 1, verso 12, dizendo: um dos seus próprios profetas disse, citando o próprio: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. É exatamente nesse verso que Paulo começa a falar sua pregação, fazendo um paralelo entre o evangelho e a cultura grega. O que o texto está mostrando para nós? Meus irmãos, nós não podemos ser ignorantes quanto ao que está acontecendo no mundo. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo, para que nós possamos ministrar o evangelho na forma que as pessoas possam entender e assimilar. Imaginem vocês, uma dessas tribos que foi apresentada no vídeo pelo pastor João Marcos, uma dessas tribos que nunca ouviram falar do evangelho. Adianta se nós chegarmos lá e falar: olha, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, porque senão Jesus vai mandar vocês para o inferno. Não é isso que o texto está nos ensinando. Muito pelo contrário. O texto está mostrando que nós devemos pegar aquilo que as pessoas conhecem, aquilo que está arraigado no coração delas, e mostrar que o evangelho tem um poder para transformar a cultura, tem um poder para transformar a vida daquelas pessoas, e principalmente, meus irmãos, poder para transformar o intelecto daquelas pessoas. Mas aqui, caminhando, por fim, Paulo está caminhando com a cultura, mas nos versos 30 e 31, ele rompe com a cultura, quando ele fala, primeiro, que Deus julgará o mundo, e segundo, que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Existe aqui uma clara menção, no verso 30, uma ordem para um arrependimento. As pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Por isso os epicureus ficaram tão bravos com Paulo. Porque, afinal de contas, nada era pecado. Eles precisavam ir ao clímax do prazer. E os estoicos: poxa, peraí, como é que eu tenho que me arrepender se Deus é tudo, tudo é Deus, como dizia Caetano, tudo é lindo, né? Eles pensavam dessa forma. E Paulo então rompe com essa cultura dizendo: não, o que vocês estão fazendo, a forma com que vocês pensam, tudo o que vocês fazem na vida de vocês está errado. Deus fala para todos que se arrependam. E em seguida Paulo diz que fala a respeito de Jesus, que Jesus iria julgar o mundo. Lembra que em Mateus o próprio Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Jesus dizendo isso em Mateus 25. Porém, quando fala em ressurreição, aí que o bicho pega mesmo. Fala em ressurreição, acabou, olha, até aqui deu para poder te ouvir, agora já não dá mais. É impossível que haja ressurreição, mas esse Deus que era o Deus desconhecido, o qual Paulo estava apresentando aos atenienses, para dele não era nada impossível. Já ouviu o velho ditado? Para tudo tem jeito nessa vida, menos para morte. Mentira, meus irmãos, até para a morte tem jeito. Cristo deu um jeito nisso. Mas dê um jeito para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Isso é tão maravilhoso, saber que Cristo cuida de todas as coisas e cuida de nós, e principalmente deu um jeitinho para aquilo que mais nos amedrontava, que é a morte. Sabe por quê? Porque a morte é uma serva de Deus. A morte não tem poder sobre nós, porque o Senhor nos ordena. O Senhor a ordena, dizendo: olha, vocês não podem tocar nele. Vocês não podem tocar nos meus filhos. Essa era a mensagem de Paulo.
E agora, meus irmãos, por fim, eles reagem à pregação de Paulo. Alguns, versos 32 ao 34, diz que quando ouviram falar sobre ressurreição, alguns zombaram dele, outros disseram, olha, em algum outro momento a gente vai ouvir vocês a respeito disso, mas olha que interessante, alguns não deram muito crédito, porém, no verso 34 diz que houve algumas pessoas que se juntaram a Paulo. Dionísio, que era um dos chefes do conselho do Areópago, o cara que estava para ouvir Paulo sendo julgado, então a mensagem do evangelho transforma o coração daquele homem. E uma mulher chamada Dâmaris, que a gente não sabe quem é, mas muito possivelmente era alguém proeminente na cidade, porque ela foi citada pelo nome, e algumas outras pessoas estiveram com ele. Meus irmãos, a pregação do evangelho não depende da forma com que queremos projetar essa pregação. E outra coisa, não adianta nós pregarmos o evangelho pensando que seremos um Pedro que em um sermão converteremos 3.000 pessoas, em outro sermão converteremos 5.000, não, muito pelo contrário. Um dos maiores pregadores da igreja pregou e poucas pessoas se converteram, e isso é o suficiente. Se Deus levar um de nós a pregar o evangelho, ainda que preguemos para milhares de pessoas, se uma pessoa reconhecer Cristo como Senhor na sua vida, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Mas eu quero compartilhar com vocês três aplicações aqui nessa manhã para encerrarmos. Fazer missões, meus irmãos, não é apenas falar de Cristo. Fazer missões é interagir com pessoas para compreendermos o contexto delas. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas para quem iremos pregar o evangelho. É necessário que nós possamos ter tempo para que possamos ministrar a dose correta do evangelho na vida dessas pessoas. O evangelho só vai fazer sentido na vida de alguém se você parar para ouvi-la. Depois que você ouviu essa pessoa, você deve pregar para ela, você deve ministrar o evangelho para ela. Segunda aplicação, não fechemos a nossa cabeça para o aprendizado. Que nós possamos, meus irmãos, aprender o que estiver disponível para nós, para usar como ferramenta da propagação do evangelho. No século XVI, Gutenberg cria uma das maiores invenções, que é a prensa. Sabe quem eram os que mais usavam a prensa de Gutenberg para publicar os seus artigos, publicar os seus livretos? Eram os protestantes, eram os crentes. Eles lançavam mão de tudo que eles podiam para pregar o evangelho. Meus irmãos, todos eles faziam o que era preciso para pregar o evangelho. E eles aprendiam, tá? Crente que é crente, meus irmãos, precisa aprender cada vez mais para que o evangelho seja mais estruturado nas suas vidas. E por fim, esteja pronto para ouvir as pessoas. Pregar o evangelho é apontar para Cristo de forma amorosa. E para isso precisamos ouvir as pessoas. E um dos cursos que tivemos no seminário com o pastor Flávio foi o curso de capelania. Nós fomos instruídos até a fazer um projeto de capelania. E capelania nada mais é do que sentar e ouvir pessoas um por um, para pregarmos o evangelho. E Paulo, por fim, ele cita em Colossenses, ele nos ensina em Colossenses 4, versos 5 e 6. Ele diz, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Meus irmãos, sejamos amorosos na pregação do evangelho. Não adianta, como diz o nosso grande irmão Silvano, dar 3 tapas na mesa, apontar o dedo para a cara da pessoa. Adianta, é claro, quando confrontamos o pecado, dependendo da situação, precisamos fazer isso sim. Mas a pregação do evangelho, para alcançar vidas, nós dependemos de apontar para Cristo de forma amorosa. O texto diz, Jesus diz, que o meu povo seja conhecido pelo amor. Que sejamos assim, que assim seja a nossa pregação. Que o Senhor nos abençoe e que fazer missões possa estar no seio da igreja, que possa estar
dentro do coração de cada um de nós e principalmente que a palavra dele esteja sempre mudando e moldando as nossas vidas. Preguemos a mesma graça que um dia nos alcançou. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua graça e bondade. Obrigado porque o Senhor nos conduziu nessa manhã. Obrigado por essa meditação. E que missões, ó Deus, seja algo que esteja no nosso coração. Que a sua vontade seja cumprida. Nós te louvamos, te bendizemos por tudo. No nome de Jesus. Amém.